Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil. Eu sou o professor Sandro de Abreu, da disciplina de Direito Constitucional. Pois bem, para a aula de hoje, eu preparei para vocês o título 3 da Constituição Federal. O título 3 trata da organização do Estado. O título 3 é composto por 7 capítulos. Eu já tratei com vocês do capítulo 4, que trata acerca dos municípios. Eu tratei do capítulo 5, que trata acerca do quê? Dos estados, ou do DF e dos territórios. Para a aula de hoje, eu quero trabalhar o capítulo 3, que trata acerca dos estados. Então, o foco da aula de hoje é o título 3 da Organização do Estado, capítulo 3 dos Estados Federados. Ok, alunos? Primeira perguntinha básica, em relação ao teu concurso elaborado pela banca do Sebrae/CESP. Você tem que lembrar na prova que os estados serão regidos por constituições federais, enquanto o DF e os municípios serão regidos por lei o quê? Orgânica. A lei orgânica é votada em 2 turnos, com um quórum fracionário mínimo de 2/3 e o interstício mínimo entre uma votação e outra de 10 dias. Então lembre, municípios DF são regidos por lei orgânica. Votado em quantos turnos? 2 turnos. Para aprovação, precisa de um quórum fracionário de 2/3 e o interstício mínimo de 10 dias entre um turno e outro. Já os estados federados, lembrando que nós temos 26 estados federados, serão regidos por constituições estaduais. Então, vamos comigo diretamente para o capítulo 3, artigo 25 da Constituição Federal. Está na tela para vocês. Os estados organizam-se e regem-se pelas constituições. Primeira coisa. Então, aqui eu estou tratando de uma constituição estadual, ok? Então, de novo, ó, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição. Então, observem, volta para a minha tela. Os estados, meus nobres alunos, eles serão regidos pelas constituições e pelas leis que adotarem, mas sempre observando os princípios basilares da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição Federal é o nosso paradigma de controle de constitucionalidade para a Constituição Estadual e para as leis estaduais que os estados adotarem. Tranquilos? Vá comigo para o parágrafo 1º, que trata acerca da competência residual do Estado. Veja o que disserta o parágrafo 1º do artigo 25. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta lei. Opa! Então, olha, são reservadas a quem? Aos Estados as competências que não lhes sejam proibidas por esta Constituição. A isso damos o nome de competência residual. Competência residual. Volta a tela para mim. Professor, em que consiste a competência residual que está contida no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal? Ele diz o seguinte: é competência dos estados, são reservadas aos estados aquilo que não for proibido pela Constituição. Em outras palavras, aquilo que não for da União, aquilo que não for do DF, aquilo que não for dos territórios, aquilo que não for dos municípios, é reservada a quem? É reservada aos estados. O que sobra é do Estado, o resíduo é do Estado. Portanto, o termo competência residual é o termo que melhor se aplica para o artigo 25, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vá comigo para o parágrafo 2º. Assim disserta: cabe aos Estados explorar diretamente, olha só, cuidado, diretamente, ele coloca uma conjunção alternativa e diz: ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado. Serviços o quê? Locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada, proibida, destaca aqui, passa um batom, ó, vedada, vou até passar um marca-texto, ó, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Então, está aí a informação, nobres alunos. Agora, olha o que eu quero que você entenda, alunos. Basicamente aqui. No parágrafo 3º, ele diz o seguinte, senhoras e senhores:
Os estados poderão, mediante lei complementar, destaca aí para mim, lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Já no artigo 26, ele traz para a gente os bens dos estados. Olha o que diz: incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Olha a parte final. Ressalvadas, ou seja, exceto, vamos pôr aqui bem grande para você, exceto, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Vamos ler mais uma vez. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito. Ressalvada, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso segundo. São bens dos estados as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sobre o seu domínio, excluída aí aquela sob o domínio da União, municípios ou terceiros. São ainda bens dos estados, inciso terceiro, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. E ainda, por último, são bens dos estados. Cuidado. Isso aqui cai em prova de concurso. Ó, vou passar até um marca-texto aqui. São bens dos estados as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então, aquilo que não for da União, em termos de terra devoluta, são os dos estados. Ok, meus nobres alunos? Continua comigo. Olha o artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Nossa, professor, esse artigo 27 nada mais é do que uma aula de raciocínio lógico. Vamos ler mais uma vez para que eu possa fazer as devidas explicações a vocês. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Volta a tela para mim. Professor, ficou confusa essa informação, eu não entendi não. Isso é uma aula de raciocínio lógico, de matemática. Sim, é verdade. Ele está dizendo o seguinte: o número de deputados na Assembleia Legislativa Estadual corresponde, em regra, ao triplo do número de deputados federais lá na Câmara dos Deputados. Essa é a regra geral. Então, de novo, ó, o número de deputados na Assembleia Legislativa Estadual, deputados estaduais, corresponderá ao triplo do número de deputados federais que estão contidos lá na Câmara dos Deputados por Estado. Aí o aluno diz, tudo bem, mas ele colocou uma outra proporção. Então, olha, vai ser o triplo se for até 12 deputados federais. Então, até 12 deputados federais, eu só multiplico por 3 e eu tenho a quantidade de deputados estaduais. Então, até 12, basta eu multiplicar por 3, é o triplo. Mas ele diz o seguinte, olha, aquilo que exceder aos 36... Ou seja, aquilo que exceder aos 12 na Câmara dos Deputados Federais, de deputados federais, acresce também aos 36. Aí o aluno diz, nossa, ficou confuso demais. Não, não ficou não. Vou colocar na tela para você, olha tanto que é claro isso aqui. Deputados estaduais. Deputados estaduais. Eu vou pegar o número de deputados federais e vou multiplicar por 3. Mas número de deputados federais, até 12. Então, até 12, basta eu multiplicar por 3, eu vou ter a quantidade de deputado
estadual. Está claro para vocês? Ah, professor, mas me dá um exemplo concreto. Sim, aqui no estado de Goiás, nós temos 17 deputados federais. Então, olha, tem quantos deputados estaduais federais em Brasília? Goiás, 17. Então, está faltando mais 5. Então, olha o que eu faço. Vai ficar 12 vezes 3, que é igual a 36. O que está faltando eu somar? Está faltando eu somar mais 5. Mais 5 corresponde a 41 deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, vulgo Alego. Então, de novo, volta a tela para mim. Para eu saber a quantidade de deputados estaduais numa Assembleia Legislativa, basta eu multiplicar por 3. Isso se a quantidade de deputados federais por estado for até 12. Aquilo que exceder aos 12, eu vou somar na conta dos 36. Ficou claro para vocês? Volta comigo então para a tela, alunos. Vamos ler o artigo 27, caput. Olha o que ele disserta. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais, acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhe as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais, por que subsídio? Subsídio significa dizer que é pago em parcela única. Pago em parcela única. Então, olha só, o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa. Cuidado, ó, será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Na razão de, no máximo, destaca aí, ó, no máximo, vou colocar um marca-texto, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados estaduais, para os deputados federais. Volta para a minha tela. O que eu quero que você leve para a tua prova de concurso, cuja banca elaboradora é o Sebrasp/CESP. O subsídio dos deputados federais, então o deputado estadual, ele não recebe vencimento, ele não recebe remuneração, ele recebe subsídio que é pago em parcela única, de acordo com o artigo 39 da Constituição Federal. Agora, quanto é o máximo, qual é o teto remuneratório de um deputado estadual por estado? O teto remuneratório é no máximo 75% daquilo que se percebe um deputado federal. Então, de novo, o teto remuneratório para o pagamento do subsídio dos deputados estaduais é de, no máximo, 75% daquilo que percebe os deputados federais. Outra informação máxima, ou outra informação relevante para vocês na aula de hoje. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da sua respectiva Assembleia. Volta comigo para o artigo 27, parágrafo 2º. Vejamos. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, teto remuneratório, vou até puxar uma setinha aqui, ó, teto remuneratório, vamos colocar, teto remuneratório. Então tá aí. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, que trata do subsídio, artigo 57, parágrafo 7º, 150, 2º, 153, 3º, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Ok?
Vá comigo para o parágrafo 3º do artigo 27. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia, serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Então, olha, quem vai prover os respectivos cargos? As próprias Assembleias o quê? Legislativas. Vou mais. Parágrafo 4º diz: a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28 diz o seguinte: a eleição do governador e do vice-governador de estado, para mandato de quantos anos? 4 anos. Realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Parágrafo 1º diz o seguinte: perderá o mandato. Faz um asterisco aí no parágrafo 1º, ó, destaca aqui. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo, ó, perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, tanto direta quanto indireta. Agora, olha a única exceção, que eu vou colocar um marca-texto para vocês, ó. Ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4º e 5º da Constituição. Alunos, volta a tela para mim. Eu quero que você entenda aí algumas coisas básicas. O artigo 28, parágrafo 1º do texto constitucional, disserta que o governador de estado perderá o mandato se assumir outro cargo ou função, quer seja na administração pública direta, quer seja na administração pública indireta. A única ressalva, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Então vamos imaginar o seguinte: eu, Sandro de Abreu, fiz um concurso público, fui aprovado de um cargo aí para analista judiciário do TJ Goiás. Lindo. Não houve ainda a minha nomeação e posse. Então, olha, não houve ainda a minha nomeação e posse. Até que saia a minha nomeação e posse, eu, Sandro de Abreu, me candidato ao governo do estado de Goiás. Fui eleito governador do estado, tomei posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, conforme preconiza o artigo 28, caput, da Constituição Federal. Tomei posse. Estou exercendo o cargo de governador. Vem o TJ Goiás e convoca os analistas judiciários. Eu, Sandro de Abreu, já estava previamente aprovado no concurso do TJ Goiás. Saiu a minha nomeação no Diário Oficial do Estado, saiu a minha convocação para a posse. Eu posso tomar posse? Pode. Você vai tomar posse enquanto governador, num cargo de analista do TJ. Mas aí surge uma pergunta, professor, mas de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º, esse indivíduo não vai perder o cargo? Não, é a única exceção. Ele diz, olha, perderá o mandato o governador de estado que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, vírgula, ressalvado. Ressalvada a posse em virtude de concurso público. Aí o aluno diz, então tudo bem, aí você é governador do estado, já tinha sido aprovado num concurso, foi lá, foi nomeado, empossado, tomou posse. Vai exercer? Opa, aí é que está o clean. O artigo 38 veda essa acumulação de cargos com o governador. É impossível o governador acumular um mandato eletivo com um cargo público. E aí o que ele faz no dia da posse? No dia da posse, ele vai pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo em conformidade com o artigo 38 da Constituição Federal. Então ele não vai acumular o cargo de governador com o de servidor público do TJ Goiás. Ele vai lá, vai ser nomeado, empossado, tomou posse. No dia da posse, ele entra com pedido de afastamento para desempenho de mandato eletivo, conforme preconiza o artigo 38 da Constituição. Aí o aluno diz, e aí, professor? Ele vai receber de qual cargo? Ele vai receber, senhoras e senhores, com o cargo de governador do estado. Claro para vocês? Tranquilos? Então volta comigo para o artigo 28, parágrafo 1º.
Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta. Ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, incisos 1º, 4º e 5º da Constituição Federal. Parágrafo 2º e último, diz o seguinte: os subsídios do governador e do vice-governador. Vamos destacar. Subsídios do governador, vice-governador e também dos secretários de Estado. Olha o que ele diz. Alunos, serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa do Estado. Observado o que dispõe o artigo 37, inciso 11, que é o teto remuneratório. Observado o 39, parágrafo 4º, que trata sobre subsídios. 150 segundo, 153 terceiro, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Tranquilos? O capítulo 4 dos municípios já foi visto por nós em aulas anteriores. O capítulo 5, seção 1, também já foi visto por nós nas aulas anteriores, do Distrito Federal. A seção 2 dos territórios também foi visto por nós em aulas anteriores. Então agora a gente vai para a primeira questãozinha da aula de hoje, que trata acerca dos estados. Vou colocar para vocês aqui, alunos. Está aí a primeira questãozinha da aula de hoje, que versa acerca dos estados. Questão do SEBRASP do ano de 2020. Então, é uma questão nova, meus nobres alunos. Então, vejamos o comando da questão, que ele disserta. Determinado estado da federação pretende instituir, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Professor, isso é permitido? Sim, isso é permitido através de lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Opa, então o gabarito deu letra E, de cara. Isso é permitido por lei complementar estadual de iniciativa parlamentar. Vamos para a questão de número 26. A autonomia dos estados para gerir negócios próprios da administração ou da ação administrativa do governador. Denomina, gerir negócios é administração. Gerir negócios é administração. Vamos lá, de novo. Vou colocar na tela para vocês. Questão de número 25. Saiu aqui, mas rapidamente eu vou colocar para vocês. Está aqui. Gerir negócios, alunos, é administração, é ato administrativo. Mas é ato administrativo próprio. Ato administrativo próprio é auto-administração. Então, deu que letra? Letra C. A autonomia do Estado para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador denomina-se auto-administração. Faz mais uma comigo. As terras devolutas, indispensáveis à preservação do meio ambiente, são consideradas bens. Letra E. Dominicais de titularidade da União. Ah, professor, eu achei que era bem de uso comum. Não, não é. É bens dominicais de titularidade da União. Então, mais uma vez, as terras devolutas, indispensáveis à preservação do meio ambiente, são consideradas bens dominicais de titularidade da União. A questão 27 é mais direito administrativo do que constitucional, né? Mas está aí a questão para vocês. Questão 28. Acerca da proteção do meio ambiente, da repartição de competências ambientais na estrutura federativa brasileira. Assinale a opção correta, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal. Gente, vai direto para a letra D. Olha o que diz a letra D, senhoras e senhores. Os estados têm competência para instituir programa de inspeção e manutenção de veículos com objetivo de proteção ao meio ambiente. Verdadeiro, isso aqui já é o entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Não há nenhuma contradição em relação a isso. Vamos ler de novo, então, o comando e depois a resposta. Acerca da proteção ao meio ambiente, da repartição de competências ambientais, na estrutura federativa brasileira, assinale a opção correta de acordo com a jurisprudência do STF. Os estados têm como competência para instituir programa de inspeção e manutenção de veículos com objetivo de proteção ao meio ambiente. Faz mais uma questão comigo, alunos. Olha o que disserta. À luz dos dispositivos constitucionais e do entendimento jurisprudencial acerca do processo legislativo, é correto afirmar que as leis que dispõem sobre o aumento da remuneração de servidores em cargos públicos na esfera estadual da administração direta é de iniciativa privativa de quem? Do governador de estado. Iniciativa privativa do governador de estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária. Então, olha, é competência privativa do governador do estado, sendo inconstitucional a vinculação desse reajuste aos índices federais de correção monetária. Faz mais uma questão comigo, alunos. De acordo com as disposições da Constituição Federal de 1988, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum, os estados podem instituir aglomerações urbanas constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes mediante lei o quê? Complementar. Então, isso será feito mediante lei complementar. Faz mais uma comigo, alunos. Considerando as disposições constitucionais aplicáveis ao regime federativo brasileiro, julgue o item seguinte. Compete aos municípios explorar diretamente ou mediante concessão o serviço de gás canalizado. Está errado, isso não compete aos municípios, isso compete aos estados. Então a questão está o quê? Errada. Olha a próxima questão, alunos. Os estados possuem competência legislativa suplementar. Maldade, hein? Em matéria de licitações e contratos administrativos, sendo de observância obrigatória as normas gerais editadas pela União sobre o tema. Aqui é verdade, alunos. O Estado pode suplementar, o Estado pode complementar em matéria de licitação. Suplementar ou complementar, tanto faz, são expressões equânimes. Então, mais uma vez, olha, os estados possuem competência legislativa suplementar em matéria de licitações e contratos administrativos, sendo de observância obrigatória as normas gerais editadas pela União sobre o tema. Isso está contido no artigo 37 da Constituição Federal e a assertiva está correta. Volta a tela para mim. Alunos, espero que vocês tenham gostado desse título 3, capítulo 3, que versa sobre os Estados Federados. Vimos aí todo o conteúdo teórico disposto na Constituição Federal e vimos também questões relacionadas à matéria, aquilo que tem mais incidência, que é mais cobrado nas provas do Sebrasp. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu. Meu muito obrigado e até breve.